Desde o início dessa pandemia, pelo menos 50 mil pacientes deixaram de ser diagnosticados com câncer no Brasil. Só em abril, aproximadamente 70% das cirurgias oncológicas foram canceladas. Foi observada uma redução de 70% na realização de exames de imagem e biópsias de próstata aqui na Bahia. Queda também no atendimento de urgência de pacientes com sintomas urológicos. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seccional Bahia, e professor de urologia da Universidade Federal da Bahia, o médico urologista Lucas Teixeira Batista, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, doutor Lucas. Bom dia a todas as pessoas. É um prazer estar aqui na Tarde FM, conversando um pouquinho nesse momento tão difícil que estamos passando. Pois é, doutor Lucas, muita gente está deixando de procurar o médico, de ir a clínicas, a hospitais, por causa do risco da infecção do novo coronavírus. O senhor acredita que quando tudo isso passar, vai haver uma explosão ou, no mínimo, um aumento de casos urológicos que poderiam ter sido evitados? Sim, com certeza. Eu acho que isso vai ocorrer. A gente já está começando a perceber e a ler alguns relatos na literatura, trabalhos que já estão saindo na literatura europeia, exatamente de um aumento de pessoas que não puderam ir ou que evitaram ir ao médico, ao hospital, e que acabou havendo um risco de evolução, tanto na mortalidade como na morbidade de determinados tipos de tumores. Então é algo que a gente tem que prestar bastante atenção. Recentemente saiu inclusive um trabalho num jornal importante britânico, no British Journal, relatando uma possibilidade de até um aumento de 20% da mortalidade nesse ano devido a cânceres de uma forma geral. Então é algo que a gente tem que estar realmente muito atento. A gente tem ouvido falar muito na telemedicina, que ganhou notoriedade, digamos assim, nessa época de pandemia. O senhor acha que é uma opção para atender a esses pacientes que receiam, não é, de se dirigir a uma clínica, a um hospital, de ir a um consultório médico, ou ainda é uma ferramenta que não atende como deveria atender? Enfim, o que o senhor aponta como solução para minimizar essa situação hoje? A telemedicina, sem dúvida, é uma boa ferramenta. Eu acho que as pessoas elas podem ter essa ferramenta da telemedicina, caso eu tenha algum tipo de sintoma, algum tipo de queixa, de inicialmente conversar com o seu médico, com algum médico, para buscar um tipo de orientação. Obviamente, a telemedicina ela não vai resolver todos os problemas. Eu acho que pode ser uma porta de entrada, vamos dizer assim, para resolver algumas coisas. Algum sintoma mais leve, algum tipo de doença que esteja iniciando. Mas, sem dúvida, a consulta presencial, ela ainda continua sendo insubstituível. Então, a pessoa tem que, em determinado momento, procurar o médico. O que a gente tem que ver é que existem determinadas clínicas, hospitais, que a maioria dos profissionais continuam atendendo presencialmente e que todos, assim, uma grande parte, pelo menos, de hospitais e clínicas tomaram atitudes e adquiriram protocolos de isolamento, de circulação, de fluxo dentro das clínicas, dentro dos hospitais, que acabam trazendo uma segurança para os pacientes. Então, um exame físico, às vezes uma conversa, você entender melhor o paciente, obviamente a consulta presencial acaba tendo a sua importância que é insubstituível. Mas, inicialmente, a telemedicina, sim, ela veio, que eu acho que para ficar. O que deve se prestar atenção também é que os pacientes, eles têm que ter muito um bom senso de estar sentindo algo, e procurar algum tipo de orientação, porque muitas vezes a pessoa fica com um receio muito grande que, mesmo tendo algum tipo de sintoma, ele evita algum tipo de contato, de ligar, de marcar uma consulta, seja presencial ou por telemedicina, e isso acaba evoluindo. Eu ia perguntar exatamente isso, Lucas. Como é que funciona? Quais as consequências que pode ter num tratamento caso o diagnóstico não seja antecipado, já que as pessoas estão adiando as idas aos médicos? Assim,
A gente pensando em tipos de tumores, a maioria dos tumores, no contexto não apenas urológico, mas geral, a maioria dos tumores eles não apresentam muitos sintomas na fase inicial. Então esse é um dos grandes problemas. É muito comum no consultório ter uma pessoa ter o diagnóstico de um tumor e ser completamente assintomático. Então a gente tem que tentar imaginar, vamos dizer assim, aqueles pacientes que são um grupo de risco maior. São aqueles pacientes que têm um parente, geralmente de primeiro grau, que já teve tumores. Era um paciente que estava já antes da pandemia iniciar, ele já estava começando ou já estava em andamento algum tipo de investigação, porque algum exame estava alterado, tipo um PSA elevado, aumentado, que é um exame de sangue que está associado com o câncer de próstata. Ele já tinha realizado algum exame de imagem, um ultrassom, uma ressonância, que já mostrava alteração em algum órgão e que ele já estava acompanhando, que já tinha sido indicado uma biópsia na próstata, ou que ele já precisava de algum retorno que o médico já tinha avisado a ele, de um retorno mais precoce. Então, essas pessoas, elas têm que ser, na verdade, encorajadas de procurar algum tipo de atendimento médico, de procurar um profissional para ter essa orientação. Doutor Lucas, já há relatos de que o novo coronavírus também pode afetar a função renal, desenvolvendo algum grau de insuficiência renal. Pessoas com doença renal crônica ou oncológicas, por exemplo, estariam entre os grupos mais vulneráveis, segundo a própria Organização Mundial da Saúde. Isso por não produzirem hormônios renais e terem baixa imunidade. O que o senhor teria para falar para essas pessoas que a gente está destacando aí esse receio, não é, de se dirigir a clínicas, a hospitais, a dar seguimento aos tratamentos médicos? O que falar para essas pessoas? São duas situações, né? São os pacientes renais ou que têm complicações renais e os pacientes oncológicos que estão em tratamento oncológico, em investigação oncológica. Inicialmente, nesse paciente oncológico que está em tratamento ou investigação, eles têm que conversar com o médico para ter uma orientação. Nessa orientação, vai ser delineado um risco-benefício de manter o tratamento, de manter a investigação. Aqueles pacientes que estão sendo submetidos a um tratamento quimioterápico, por exemplo, ou que fizeram uma cirurgia de grande porte recentemente, tem que conversar com o seu médico para provavelmente continuar o tratamento. Um paciente que está fazendo a quimioterapia, ele não pode deixar de fazer a quimioterapia e ficar em casa com receio do coronavírus. Ele tem que instituir com o médico a manutenção do seu tratamento, preservando também a sua saúde. Então, isso tem que ser conversado e não pode ser quebrado apenas de uma forma unilateral do paciente. Em relação à parte desses pacientes renais crônicos, a doença do coronavírus, esse vírus, ele provoca em uma determinada fase uma alteração vascular e que isso pode provocar uma série de complicações vasculares no nosso organismo, desde complicações pulmonares a também complicações renais. Então, os pacientes que entram numa fase mais avançada da doença, eles podem ter microtrombos no rim, eles podem ter complicações evoluindo para a insuficiência renal. Então, existe uma evolução para uma doença renal nesses pacientes que tem que, inclusive, fazer hemodiálise. Mas os pacientes que já fazem hemodiálise, que não esteja relacionado com o coronavírus, eles têm que manter a sua hemodiálise também. Os pacientes não podem ficar sem realizar a hemodiálise, porque esses pacientes eles vão vir a complicar seriamente e até mesmo a falecer. É um desafio que nos atinge a todos. A gente quer deixar esse recado. Por mais perigoso, por mais arriscado que seja, o importante é ter contato com o médico para preservar a saúde da melhor forma possível. A gente quer agradecer a participação do médico urologista Lucas Teixeira Batista, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado, doutor Lucas, e bom dia. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Qualquer dúvida, estamos prontos. Muito obrigado. Dr. Lucas, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Bahia e professor de Urologia da Universidade Federal da Bahia. Essa conversa toda vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 7:25 da tarde FM.